Olá, boa noite. Esse é o primeiro encontro da nossa segunda jornada do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico. Esses encontros são encontros para leitura e debate dos livros do Bert Hellinger. Aliás, não necessariamente dos livros dele, dos livros sobre constelação sistêmica. Que esse é o segundo livro que a gente começa a ler do Bert. O primeiro foi A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, e agora a gente vai começar com a leitura das Ordens da Ajuda. Quem idealizou esse grupo de estudo do direito sistêmico foi o Hamilton, que me chamou para ajudá-lo, e também chamou o Renato, quem está aqui, que é quem coordena e traz luz e sabedoria aos nossos encontros e às nossas reflexões, que é para quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. É um grande prazer iniciar essa segunda jornada da leitura do livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Alessandra. E como a Alice disse, esse grupo foi uma iniciativa do Hamilton, o que eu sou muito grato. E também muito grato à Alice, que permitiu e permite que tudo isso aconteça, cuidando de toda a tecnologia e organizando a gente. Então, nós, como ela explicou, nós fazemos leitura e em determinados momentos paramos a leitura e abrimos espaço para perguntas ou para colocações, para compreensões. Então, é isso que nós vamos começar a fazer agora. Então, Alessandra, podemos começar. Vamos lá. A sabedoria. A sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é. Tá bom assim, essa altura? Tá bom. Tá. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Sobre este livro. Como se originou este livro? Os participantes de cursos de treinamento em constelações familiares relataram em que pontos sentiram-se limitados ao tentar ajudar os outros. Por isso, olhamos juntos para essas tentativas de ajuda para descobrir se ajudar era possível e permitido nessa situação especial e quais os passos de ajuda que eram adequados ou necessários. Nós interrompemos assim que encontramos os passos essenciais. Dessa forma, treinamos juntos como ajudar o outro apenas até o ponto em que ele necessita e como deixá-lo imediatamente em sua independência quando ele percebe o essencial para si. Com isso, os participantes foram introduzidos em curto espaço de tempo em uma abundância de procedimentos diversificados. Isso permitiu a eles aguçarem a percepção. Puderam verificar em si mesmos, através de muitos exemplos, qual o efeito que teve um ou outro modo de proceder. Reconheceram imediatamente qual procedimento tinha uma perspectiva de sucesso. Os outros participantes também foram inseridos nesse processo de percepção. Bert Hellinger, junho de 2003. Continua? Continua, por favor. Introdução e visão geral. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte de uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquele que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Alessandra, só um minutinho. Poderia ler um pouco mais devagar, por favor? Tá bom. Ajuda como compensação.
Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar os outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar os outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca, por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada, por exemplo, em relação aos nossos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Portanto, o tomar e o dar acontecem em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior, tem em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar os outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. A primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares, nos é mostrado o que o ajudante deve exigir, tanto de si como daquele que procura a sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e, frequentemente, expõem o ajudante a graves acusações e ataques. A segunda ordem. Alessandra. Eu já queria fazer uma pequena pausa aqui, porque essa primeira ordem da ajuda, e como o Bert já entra bem direto, né, é um dos temas centrais do livro, né? Essas ordens de ajuda. Todo o livro é baseado nessas ordens. Então, eu já queria fazer uma pequena parada aqui, para ver se alguém tem alguma dúvida disso, ou quer fazer alguma pergunta acerca disso. Dessa primeira ordem. Acho que não, né, Alice? Tá Ninguém bom. se manifestou. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A gente está com bastante gente. Deixa eu olhar todas as telas. Porque às vezes alguém levanta a mão assim, fisicamente. Não. Tá ótimo. Então vamos continuar, Alessandra, por favor.
Alessandra, você está com o microfone fechado. Agora. Tá pode bom, continuar. Tá ótimo, pode continuar. A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem das circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis, por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas pertencem a missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar e o tomar a ajuda doar. Portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. A desordem de ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquela que procura ajuda. O querer ajuda contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. O arquétipo da ajuda. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre mãe e o filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase limitados. Os filhos podem esperar quase tudo dos seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e, por isso, estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limite aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito e, dessa forma, amadurecendo. Seriam esses pais menos amorosos do que com os seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem dos seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Muitos filhos ficam, então, com raiva dos pais porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim, os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. A terceira ordem. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação aos seus filhos e esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem dos seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes correspondem a essas expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocaram através desse querer ajudar. Passo a passo,
precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, estes devolvem frequentemente, em relação aos ajudantes, os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes se colocam no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais, tornando-se para os clientes iguais aos pais deles. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na conta de transferência da criança em relação aos pais, dificultando assim ao cliente a despedida tanto de seus pais quanto deles. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impedem também o desenvolvimento pessoal e o amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe, e ela que procura o pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher mais jovem, muitos dizem que ela procurou ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo em uma posição superior até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações em que é conveniente que, por um período curto, o ajudante represente os pais. Por exemplo, quando o movimento precocemente interrompido precisa ser levado ao seu termo. Mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam no seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam se desprender deles. Os próprios ajudantes os afastam de si e os levam para os pais biológicos. Assim, ambos ficam mutuamente livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fazer fracassar, desde o início, a transferência da relação entre pais e filhos. Se eles respeitam de coração os pais dos seus clientes, se estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontram, ao mesmo tempo, nos ajudantes, os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando os ajudantes lidam com crianças. Na medida em que somente representam os pais, os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira da ordem da ajuda seria, portanto, que o ajudante também se colocasse como adulto perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele recusaria as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel dos seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos com dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seria muito mais arrogante uma transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda aqui é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante como a criança aos seus pais, e que o ajudante trate o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem de ajuda que diferencia profundamente as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma da psicoterapia habitual. Isso, Alessandra. Vamos dar um intervalo. Vamos ver se existem perguntas ou colocações. Sim, bastante. Alice, minha xará, eu vi que você está com o microfone, pode abrir o microfone e perguntar a você mesma. Olá, boa noite. Ali na primeira ordem da ajuda tem uma frase que eu fiquei com dúvida. Como que alguém poderia pedir a um ajudante para dar o que ele não tem? Né? Como que ele ajudaria se ele não tem? E aí eu fiquei em dúvida, na verdade, com essa frase ali no comecinho.
Quem que está falando é a Alice também, né? Alice. É. Então, o que o Bert quer dizer acerca disso é o seguinte: às vezes uma pessoa ela espera de alguém algo do qual essa pessoa não tem esse algo para oferecer. Então, quando eu espero de alguém algo que ela não tem para oferecer, isso automaticamente frustra essa relação, porque isso gera uma desordem. Não adianta eu querer algo do outro que o outro não tem para me dar. E a mesma coisa, eu não posso querer do outro algo do qual eu não preciso, ou eu não devo tomar do outro algo do qual eu não preciso. Quando isso acontece, isso cria uma profunda desordem na relação. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer nessa primeira ordem da ajuda? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, e o outro só deve receber aquilo que de fato necessita. Essa é a primeira ordem da ajuda. E nós devemos nos submeter a isso. Não adianta eu dar ao outro aquilo que o outro não precisa, ou o outro não pode esperar de mim aquilo que eu não tenho para oferecer. Então, ao mesmo tempo que o Bert fala da ordem, ele também fala da desordem, né? E a desordem, nesse caso, é isso. É eu querer dar ao outro algo do que ele não necessita, ou o outro tomar algo do qual também não precisa. Ou esperar de mim algo do que eu não posso dar, porque eu não tenho para oferecer. Então, por exemplo... A minha pergunta era no sentido assim, como o ajudante vai se propor a dar algo que já sabe que não tem. É nesse sentido que eu entendi aquela frase, essa relação de não pode pedir para o outro dar o que não tem. Eu entendi, mas eu entendi que teria também esta dinâmica, o ajudante se propor a dar algo que ele mesmo sabe que não tem. É isso que eu entendi também das frases que estão ali no Exatamente. Começo. Eu posso dar um exemplo acerca disso. Por exemplo, um ajudante, chega a um ajudante alguém que está na fase final da vida, ou seja, que ela está para morrer. Se o ajudante ele tem dificuldade de lidar com a morte, e ele tenta ajudar essa pessoa que vai morrer, ele não vai conseguir ajudar essa pessoa. Por quê? Porque ele não pode ajudar alguém em algo do qual ele tem dificuldade de lidar com isso. Então, ele não pode dar a essa pessoa que busca ajuda uma ajuda eficiente. Então, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a morte e que chega a ele alguém que quer morrer, se ele querer levar adiante essa relação, ele vai tentar dar ao outro algo do qual ele não tem. Ah, entendi. Ok? Entendi. Entendi. Então, por exemplo, eu posso dar muitos exemplos acerca disso. Então, de repente, uma pessoa tem um trauma e que está mal resolvido com a sua mãe. Então, chega um cliente buscando uma questão que tem a ver com isso. Ele não tem condição de ajudar, porque se ele não conseguiu ou não consegue tomar a sua mãe, como que ele consegue ajudar essa pessoa a tomar a sua mãe? Então, ele não pode tentar dar ao outro algo que ele ainda não tem. Isso basicamente é isso que fala essa frase, Alice. Você entendeu agora? Não sei entendi. Se ficou claro, gratidão. Imagina. Alice, mais alguma? Sim, o Renê deu um exemplo muito bacana aqui no chat. Se você quiser compartilhar com a gente, que aí quem for assistir depois também consegue ouvir. Eu só coloquei porque o Renato estava respondendo e eu terminei de colocar, mas o Renato já deixou bem claro. Mas um exemplo que o meu professor sempre falava, o Peter, quando, por exemplo, numa constelação a gente está trabalhando um tema de saúde, é muito importante que o facilitador não invalide o processo de saúde pelo qual o cliente está passando. Por exemplo, no caso de um câncer, o paciente ele precisa estar fazendo exames oncológicos, precisa estar passando por um profissional que olhe para isso. A constelação é mais um olhar, ela não substitui, né, este olhar
do médico, né? Então, no sentido, o facilitador, ele, em sua postura, ele sabe o seu lugar. E é desse lugar que ele pode ajudar. Nem mais, nem menos. Mas foi só um adendo. Obrigado, Alice. Obrigado, Renê. Geraldo, pode perguntar também se você tiver com o microfone. Peraí. Pode falar. Posso? Tá ouvindo? Sim. Em alguns grupos de estudo que eu participo, eu ouço muito que quem ajuda mata. Eu queria saber mais a respeito disso. Não sei o porquê é falado dessa forma tão severa, né? Geraldo, eu não sei em que contexto isso é dito, então eu não me sinto à vontade de falar, porque isso pode ser dito num contexto que cabe perfeitamente e fora desse contexto talvez a gente fica sem essa compreensão. Você poderia me clarear mais em que contexto isso é colocado? Não, a questão foi assim, aonde eu ouvi isso, né? Eu fui fazer um curso em Campinas com o doutor Adailton Meira, Salvatore Meira, Uhum. E aí depois a gente começou a discutir no grupo por Zap as coisas mais importantes que foram faladas durante esses 3 dias. E uma das meninas comentou, quem ajuda mata. E eu fiquei com isso na cabeça porque eu acredito que um dos papéis do facilitador da constelação é ajudar as pessoas, né? Então foi assim uma coisa muito, para mim isso introjetou e eu tô com isso na minha cabeça há tempos e não faz tanto tempo assim que eu venho estudando constelação, né? Eu consegui me matricular no Hellinger, fui fazer um curso lá com a Sofia, depois fui com a Angélica e agora em maio tem outro, então eu não tenho tanta vivência quanto vocês têm. O Renato, eu já mencionei você, que eu conheci um médico que se formou contigo, ou é amigo seu, que é o Sérgio Berti, e eu quero ter o prazer de estar contigo agora dia 18 lá em São Paulo, para conhecê-lo pessoalmente. Então, assim, essa frase veio para mim muito forte, mas sem nenhum contexto, veio dentro de um bate-papo, assim, das coisas que ficaram do curso, né? Foram várias, e veio como ajudar mata. E eu fiquei com isso, por isso que eu perguntei. Eu não tenho, assim, uma história para te passar, da onde veio isso aí, entendeu? Tá. Então, assim, essa é uma frase contundente e que, com certeza, se usada no momento adequado, pode ser muito útil e eficiente, eu acho. Mas isso, por exemplo, vou dar um exemplo onde essa frase poderia ser útil. Por exemplo, quando chega uma pessoa que está numa situação muito crítica, né? E procura alguém, procura ajuda, né? É natural, as pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos dessa troca. A ajuda aqui é nesse sentido de troca. Então, quando uma pessoa que está muito necessitada por algo e ela busca uma ajuda, e essa pessoa que se propõe a ajudar, ela tem dificuldade de lidar com aquilo que se apresenta, e ela quer ajudar, ajudar significa, nesse sentido, tirar ela daquela situação, isso caberia muito bem, essa frase caberia muito bem. Quando eu tento tirar uma pessoa de um lugar muito difícil do qual ela se encontra, isso mata. Esse tipo de ajuda mata. Por quê? Porque eu não me submeto à circunstância que a pessoa se encontra. E a minha tentativa de tirá-la disso, na maioria das vezes, tem a ver com a minha dificuldade de suportar estar com ela nesse lugar. Então, esse tipo de ajuda não se concretiza, pelo contrário, coloca a pessoa numa situação mais complexa e mais difícil ainda. Por quê? Porque se eu não aceito que o outro está nessa circunstância,
eu estou me colocando muito acima dele e achando que eu sei o que é melhor para o outro. Então, isso mais prejudica a pessoa na essência do que ajuda. Então, colocar uma frase numa situação dessa para uma pessoa que está fazendo isso, ajudar mata, ela cabe perfeitamente. Por outro lado, ajuda, ela é uma coisa que acontece nessa relação quando você procura um médico, quando você procura um terapeuta. E quando ele consegue permanecer no seu devido lugar, no seu devido limite, como bem colocou o René, essa ajuda ela acontece não porque eu quero ajudar, mas simplesmente porque eu aceito a circunstância que o outro se encontra. E a ajuda, ela surge espontaneamente, sem intenção. Não porque eu sei o que é certo ou errado, mas simplesmente porque nesse momento o outro não se sente mais só. O outro ganha força ao não se sentir mais só, nesse lugar dramático, muitas vezes, onde ele se encontra quando ele procura essa ajuda. Então, depende, Geraldo, do contexto que isso é colocado. Isso pode ser muito bem colocado. Mas ajuda, de uma forma geral, ela acontece. Nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos um do outro. O ser humano precisa trocar. A mim me falta o que existe no outro. E em mim existe aquilo que o outro precisa. Então, essa troca é que mantém o ser humano nas inter-relações de que todos nós precisamos. Como o Bert diz ali no início, quem não troca se isola, definha, morre. Então, a ajuda no sentido de troca, ela é muito bem-vinda. No sentido de salvação, pode ser um desastre, pode matar. Perfeito. Elucidado, gratidão por isso. Imagina. Alice, mais alguém? Sim, a Adriana, eu não vi se ela está com o microfone. Se você tiver, Adriana, pode abrir seu microfone e falar com a gente. Oi, dá para me ouvir? Sim. Tô te ouvindo, Adriana. Então, quando começa a segunda Adriana está falhando ordem de agora. ajuda, eu não entendi as duas primeiras frases. Está a serviço da sobrevivência. Oi? Tá me ouvindo? Agora estou. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Eu não entendi bem o que ele quis dizer. Tá. De alguma forma, o que ele diz nessa frase é uma continuidade daquilo que eu estava falando agora com o Geraldo. Ajuda, no sentido de troca, ela está a serviço da sobrevivência. Se eu não trocar, eu me isolo, eu definho e eu morro. Então, por um lado, essa troca ela está a serviço da sobrevivência, no sentido literário, porque essa troca dá sentido à vida, dá sentido às relações, e não só por isso, mas porque eu preciso de algo que eu só posso encontrar nessa relação com o outro. Aquilo que me falta, aquilo que eu necessito, eu só posso encontrar na relação com o outro. Então, por um lado, essa sobrevivência depende dessa troca, e por outro lado, essa troca é o que permite a evolução, a criação de vínculos e a nossa interconexão com as outras pessoas. Então, toda a evolução, ela acontece acerca dessa troca, desse intercâmbio. Por quê? Porque quando eu preciso de algo, eu preciso ser humilde para reconhecer que a mim me falta algo. Então, quando eu busco alguém, porque a mim me falta algo, eu preciso de algo do qual eu não tenho, eu estou reconhecendo nessa dinâmica que eu preciso do outro. E quando o outro vem a mim e busca algo em mim, eu estou, nesse momento, tendo aquilo que o outro necessita. Então, essa troca
esse intercâmbio me permite não só a sobrevivência, literalmente, mas também permite uma evolução no sentido emocional, no sentido psicológico e também no sentido espiritual, porque isso me torna humilde. Então, basicamente, o que o Bert está falando aqui tem a ver com isso. Essa troca, ela é necessária e indispensável sobre todos esses aspectos. Nós somos seres comunitários, nós não somos seres individuais, nós não sobrevivemos isoladamente. Nós precisamos dessa troca. Então, basicamente, é disso que ele está falando, desses 2 parágrafos. Excelente, muito obrigada. Foi interessante porque Nada. Imagina, Adriana. né? E aí Rosa, pode perguntar. E aí, interessante, porque o Pedro estava lá assistindo. Eu não sei se você está com o microfone. Rosa Maria. Acho que não, eu vou fazer a pergunta por ela. Ah, ela falou que está sem microfone. A Rosa está perguntando com relação aos filhos que cobram e não ficam satisfeitos com o que recebem dos pais e queixam-se tanto afetiva como materialmente. Uhum. A pergunta é sobre esses filhos que cobram e exigem dos pais e que se queixam tanto afetivo como materialmente. Geralmente, esses filhos, eles o fazem porque eles vivenciam internamente um vazio. Geralmente, esses filhos que cobram algo dos pais, além daquilo que recebem, eles o fazem porque internamente eles sentem um vazio. E eles acreditam, de uma forma geral, que esse vazio existe porque eles não receberam o suficiente dos pais, seja amor ou coisas materiais. Mas muitos pais, na tentativa de satisfazer esses filhos, continuam dando. E eles, num determinado momento, muitas vezes depois dos filhos já estarem grandes, percebem que por mais que eles deem, eles não conseguem preencher esse vazio que existe dentro dos filhos. E aí a gente pode entender algo muito importante que esse trabalho sistêmico nos vem mostrado. Esse vazio que essa pessoa sente, que esse filho sente, não tem a ver com algo que faltou receber desses pais. Não tem a ver com uma ineficiência desses pais. E sim, esse vazio só pode ser preenchido quando ele olhar e reconhecer e ter por esses pais gratidão por tudo que receberam. Em outras palavras, esse vazio ele só pode ser preenchido quando eu sou grato aos pais, quando eu reconheço tudo aquilo que eu recebi dos pais. Aí sim esse vazio se completa. Então, esse é um dos grandes segredos que esse trabalho sistêmico vem nos revelando. Que muito desse vazio ele só se completa com gratidão e com amor, com reconhecimento, com respeito a tudo que eu recebi. Então, os pais tentar preencher esse vazio faz eles se sentirem frustrados. Então, pais que têm filhos assim, que exigem, que querem mais e mais e mais, ajudam quando esses pais eles se recolhem no doar. Eles diminuem a doação. Eles têm que frustrar esses filhos para que esses filhos amadureçam e, a partir daí, possam reconhecer tudo que já receberam. Então, esse vazio não se preenche dando coisas. Esse vazio se preenche, especialmente quando esse filho se torna adulto, quando esses pais se retraem no doar. Quando eles dizem, eu já dei o que eu tinha para dar, agora é com vocês, agora é vocês. Esses filhos vão ficar bravos, como ele disse ali, esses filhos vão ficar irritados porque eles querem permanecer nessa relação de dependência, porém, passado um tempo, esses filhos vão começar a fazer por si só. E daí eles podem, sim, vivenciar que esse vazio preenche, mas preenche
pela gratidão, pelo reconhecimento pelos pais, e não por algo que faltou os pais dar. Então, para filhos muito exigentes, falta amadurecer. E para amadurecer, o que os pais têm que fazer? Frustrar. Ai, Renato. A Rosa está agradecendo e eu também. Acho que não tem mais perguntas. O Marco, pode abrir seu microfone e compartilhar com a gente? Tá. Sobre essa questão do ajudar os filhos que não ficam satisfeitos. Existe um termo que nós estudamos numa fraternidade que chama-se Al-Anon, para familiares e amigos de alcoólicos em recuperação, em tratamento, ou mesmo em crise ativa, né? É um termo que fala assim: desligamento emocional com amor. O que seria esse desligamento emocional com amor? É exatamente a nossa capacidade de entender que a forma adequada de ajudar é permitirmos que as pessoas que fazem as suas escolhas entrem em contato com os efeitos das escolhas que fazem. Por mais que isso possa ser difícil, essa permissão do contato com as consequências de uma atitude que pode ser nociva, é fundamental que a gente consiga fazer isso. E isso não é desamor. Isso é difícil. Fazermos isso é difícil. Mas isso não é desamor. Isso é desligamento emocional com amor. Um exemplo que nós utilizamos nesses estudos é você tentar discernir o que representa perigo real e aquilo que representa perigo imaginário. Uma pessoa que eventualmente tenha abusado do uso de bebida e tenha, por exemplo, apagado na sala, após passar mal e sujar o ambiente. Uma das atitudes nossas é exatamente fazer a limpeza e carregar a pessoa e colocar na cama no quarto. Quando eu faço isso, eu estou no meu coração ajudando, mas eu, na verdade, não estou permitindo que a pessoa tenha a compreensão da consequência da atitude que ela tomou. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um travesseiro, eu posso colocar um cobertor, mas eu permito que a pessoa, ao acordar, perceba a inadequação do momento que ela está vivendo. Então, é uma forma de ajudar com amor. Eu desligo daquela situação desagradável. Outra situação a pessoa apagou em um barzinho. Eu não posso deixar essa pessoa apagada num barzinho. Por quê? Porque isso pode representar um perigo real para aquela pessoa. Aí eu faço uma intervenção que visa a segurança daquela pessoa. Então, essa atitude de deixar de ajudar, entre aspas, alguém, exige de quem se dispõe ou está na função ou tem a obrigação de ajudar, mas exige um exercício aí de entendimento a respeito de atitudes. E eu considero essa frase muito auxiliar.
desligamento emocional com amor. Obrigado, é isso. Sim, é muito importante isso que você fala, Marcos. Pegar a pessoa que sujou o chão e levar ela e tirar ela daquilo que ela causou, é tratar ela como uma criança. Pôr um travesseiro e deixar ela acordar na sujeira dela é tratar ela como adulto, né? Então, eu me coloco como adulto, tem a ver com a segunda, tem a ver com a terceira ordem do amor, da ajuda. Eu me coloco como adulto diante de outro adulto. Eu não me coloco como adulto e coloco o outro como criança, ou eu também não aceito que o outro me coloque num papel de adulto e ele se comporte como criança. Então, isso que você coloca é muito bem colocado. Aonde está a verdadeira ajuda nessa situação? Eu me submeto à situação e eu lido com o outro como adulto e deixo que ele arque plenamente com as consequências das atitudes e das decisões dele. E eu faço isso serenamente. Perfeito, é um excelente exemplo, Marcos. Muito obrigado. Dá para caminharmos mais um pouco? Ou tem mais alguma colocação? Sim, não tem nenhuma pergunta. Podemos continuar. Então vamos à quarta ordem da ajuda. Alessandra, por favor. Tá com o microfone... Alessandra, você está com o microfone mudo. Retoma, por favor. Abre o seu microfone, isso. Sobre a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. O indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como parte de sua família, é que ele percebe de quem o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. Logo que o ajudante o vê junto com seus pais e ancestrais, e talvez também com seu parceiro e seus filhos, ele o percebe realmente. Percebe também que nessa família precisa, em particular, de seu respeito e ajuda, e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Isso significa que a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica. Ela não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. Essa é a quarta ordem da ajuda. A desordem da ajuda seria, aqui, se as outras pessoas essenciais, que, por assim dizer, têm nas mãos a chave para a solução, não fossem olhadas e honradas. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família, por exemplo, porque os outros se envergonharam delas. Também aqui o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. A quinta ordem da ajuda. As constelações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência da sua própria consciência e sob a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Por exemplo, quando um cliente se queixa de seus pais sobre as circunstâncias de sua vida ou sobre o seu destino, e quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma à pessoa de quem o cliente se queixa pode ajudar a serviço da reconciliação. Dessa maneira, o ajudante antecipa na sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem de ajuda é, portanto, o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda seria aqui o julgamento sobre outros.
que geralmente é uma condenação, e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Ok, Alessandra, vamos fazer uma nova pausa, porque já vimos mais 2 ordens, muito importante, e eu quero dar espaço se alguém, de novo, quer comentar algo ou perguntar. Eu tenho um comentário. Quem é, por favor? Alice. Alice. Pois não, Alice? Que ali tem uma nota onde fala assim que a criança pequena, quando está internada, ela, embora precise dos pais com a presença e tal, e eles não podem, porque eu entendo que às vezes os pais trabalham, enfim, e eles não estão presentes, ela reage com tristeza, desespero e raiva. Isso está ali, enfim, está ali no meio da 5ª ordem da ajuda. Aí eu fiquei pensando assim, e quando as crianças elas nascem de um parto difícil e que ficam separadas da mãe, né? Ou a mãe tem que ficar numa sala de recuperação, ou a própria criança tem que ficar numa incubadora, né? Ou com muitos aparelhos para poder viver. Né? Eu fiquei, se tem algum caso, algum relato dessa carência que fica, né, da criança, que reflete depois na vida adulta. Sim, isso é um tema muito importante, e que isso pode gerar uma coisa que a gente chama movimento do amor interrompido. É um trauma muito profundo que pode acontecer quando uma criança ela está impedida por um longo período de acessar, nesse momento de aflição, de desespero, de insegurança, de acessar essa mãe, especialmente a mãe, também o pai, mas especialmente a mãe. Então, quando uma criança ela fica impedida, seja porque ela está isolada, ou seja porque os pais não estão presentes ou impossibilitados de estar presentes, ela, por muitas vezes, ela busca esse movimento em direção aos pais. E ela acaba chorando, e ela acaba se desesperando, e ela acaba adormecendo, e ela acaba não encontrando esse colo, esse aconchego, essa proteção. Isso, quando acontece repetidamente, por um período mais longo, isso pode gerar esse trauma. E esse trauma pode trazer consequências, e geralmente traz consequências para o resto da vida dessa pessoa, a não ser que isso seja tratado. Mas qual a consequência? Essa criança, ela vai fazer isso muitas vezes, ela vai se desesperar, ela vai tentar esse colo, essa proteção, essa segurança, e ela vai desistir. Depois de muitas desistências, ela internamente rompe com esse processo de confiança com seus pais. Ela desiste disso. Então, como que isso vai se refletir na vida dela? Na vida dela, ela vai começar as tarefas, os trabalhos, as propostas de tudo que ela vai viver, e num determinado momento, quando ela começa a encontrar essas dificuldades, ela vai abandonar. Então, o sintoma desse trauma, do movimento do amor interrompido, ele se reflete na vida adulta através de uma pessoa que não consegue concluir aquilo pelo qual ela se propõe. Geralmente, esse é o sintoma. A pessoa ela chega e ela diz, eu não consigo concluir nada daquilo que eu inicio. Ou seja, esse movimento interrompido na infância se reproduz na vida dela em cima das coisas que ela vive. Ela não consegue terminar nada do que ela inicia. Então, isso é um trauma e isso pode ser tratado. É uma experiência muito dolorida, muito profunda, mas do qual nós temos como tratar e ajudar uma pessoa com isso.
E esse movimento do amor interrompido, ele acontece geralmente na primeira infância, enquanto está se criando, se formando todo o desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Ou seja, até os 7 anos, mais ou menos, isso pode acontecer. E não acontece só porque a criança ficou internada ou a mãe internada. Por exemplo, os pais vão viajar e largam uma criança de 2 anos, de 1 ano, e ficam lá 15 dias, 20 dias fora. Quando eles voltam, esse trauma pode ter acontecido. Aliás, é muito fácil até de identificar quando isso aconteceu. Quando os pais retomam, encontram essa criança larga o que ela está fazendo, brincando, e corre em direção a esses pais, não aconteceu o trauma. Ela pode ter sofrido, mas não ocorreu essa ruptura de confiança. Porém, quando os pais chegam e essa criança olha para esses pais e ela permanece fazendo aquilo que elas estavam fazendo, aconteceu a ruptura, porque ela não vai mais em direção a esses pais. Ela não confia mais nesse amor, nessa proteção. Ela desistiu. Então, isso a gente diagnostica na hora que os pais encontram a criança. E é ser diagnosticado pela reação da criança. Então, logo muito cedo, a gente tem como perceber quando isso acontece. Então, isso é uma coisa muito importante e que gera um trauma muito profundo e que tem um nome para isso. Chama movimento do amor interrompido. Gratidão. De nada, Alice. Renato, a Cláudia está perguntando qual a solução sistêmica para esse trauma. Isso não é uma questão sistêmica, isso é um trauma. Então, a gente trata disso, o tratamento para isso não é uma questão sistêmica, é uma questão pontual, onde nós temos que lidar com o trauma. E, basicamente, consiste o trabalho em colocar esse adulto, no caso, que geralmente é um adulto que nos procura com esse tipo de problema, basicamente consiste em que essa pessoa ela vai ter que reviver todo esse processo de dor e desistência, até que, dessa vez, ela possa reencontrar esses pais no final de um caminhar. Normalmente isso é feito com um caminhar. Nós geralmente colocamos um representante para essa mãe e colocamos geralmente o próprio cliente a uma boa distância dessa mãe e usamos técnicas que permitem ele se reconectar com essa dor. E embora ele sinta essa dor, ele vai agora fazer esse caminhar, esse movimento em direção a essa mãe novamente. Só que nesse caminhar, ele vai vivenciar novamente toda a dor, toda a frustração, toda a raiva e tudo aquilo que essa criança, que ele, quando criança, viveu antes de desistir dessa relação. Então, só que dessa vez, essa é uma das formas de tratar isso, só que dessa vez ele vai viver toda essa dor como adulto, consciente, só que no final ele vai reencontrar esse colo, essa proteção, ele vai refazer esse encontro. Então, se sobrepõe a esse trauma agora uma nova experiência, só que agora de sucesso. Ou seja, é sobreposto internamente nas imagens dessa pessoa um sentimento de fracasso, é sobreposto agora por um sentimento de sucesso. E a gente também percebe na hora quanto disso foi resolvido. Se foi 100% resolvido, essa entrega é plena. E se isso não foi plenamente resolvido, você vai ver que ele se abraça essa mãe, mas ele não se entrega ainda plenamente a essa mãe. Então, isso é um tema muito frequente, né, nos processos terapêuticos, bastante frequente. Ela ainda perguntou se isso não for tratado, se esse trauma não for tratado, se ele pode interferir nas gerações futuras, nos filhos e nos netos dessa pessoa que sofreu o trauma. Pode sim, porque essa pessoa
isso vai trazer um monte de consequência. Não diretamente por isso, mas indiretamente pelas consequências. Então, por exemplo, essa pessoa, ela pode nunca concluir as coisas, isso pode gerar muitas frustrações, ela pode ser vista agora dentro da família como uma pessoa fracassada, ela pode ser agora menosprezada ou até mesmo excluída, porque ela carrega esse trauma, embora ninguém entenda por que ela vive assim. Então, isso pode gerar, de alguma forma, dinâmicas sistêmicas pelas dificuldades que essa pessoa vai viver? Pode gerar. Isso pode ser motivo da família julgar, excluir, isso pode trazer outras consequências mais tarde também com outros, nas relações afetivas, nas relações profissionais. Então, isso pode gerar, não pela questão em si, mas pelos desdobramentos da questão. Isso pode sim. E mais uma coisa só para, já que estamos falando disso. Esse trauma, ele não acontece só, embora o principal é isso, a inacessibilidade da criança aos pais, porque eles estão distantes, esses pais, ou porque esses filhos estão impossibilitados, internados e não conseguem acessar esses pais, mas isso também pode acontecer quando os pais estão presentes, mas por algum motivo não estão disponíveis para a criança. Por exemplo, porque a criança chora e quer o colo e precisa da proteção, e esses pais ou estão presentes, mas estão ocupados e nunca acolhem a criança, ou eles estão presentes, mas estão profundamente adoecidos, então estão deprimidos e não conseguem acolher essa criança. Então, isso pode acontecer não só pelo distanciamento físico, mas também pela impossibilidade emocional desses pais de acolherem a criança. Então, esse diagnóstico é mais difícil. Por quê? Porque não ocorre essa separação, mas existe uma indisponibilidade que vai se processando num processo de anos, às vezes. E aí também pode levar essa situação de movimento do amor interrompido. Só que já é mais difícil de diagnosticar. Bom, mais alguma pergunta? Não. Bom, então eu acho que nós vamos ficar por aqui, nós batemos o nosso horário. Gostaria de agradecer a Alessandra pela linda leitura. Muito obrigado, Alessandra. E gostaria de agradecer a todos, desejar boa noite e até o nosso próximo encontro a semana que vem. Boa noite a todos. Devolvo a palavra à Alice. Boa noite, até terça-feira que vem. Esse encontro vai ficar gravado e fica disponível no YouTube para a gente poder assistir depois. Tchau, tchau, até terça. Tchau a todos. Obrigada, Renato.